Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem a todos, que possamos permanecer em comunhão e sempre aprofundados na nossa fé, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu me chamo Rai Mendes e faço parte da área missionária Santa Dulce dos Pobres, Arquidiocese de Manaus, Amazonas. E hoje, 18 de janeiro de 2026, no segundo domingo do tempo comum, nós iniciamos um novo tempo, onde todos somos convidados a acolhermos o exemplo de João Batista, a aprender do caminho de Jesus e viver seus ensinamentos, mas sempre perseverando com atitudes decididas, em resposta ao chamado do Senhor, de sermos suas testemunhas. Porém, meus irmãos, não se promover à custa do Evangelho. Meus irmãos, antes de iniciarmos a leitura e a partilha, eu convido a orarmos juntos, dizendo neste momento: Senhor Jesus, assim como João Batista foi enviado e preparou o povo para te receber, permite o teu Espírito Santo nos preparando para permanecer em ti, meu Senhor. Assim como ele testemunhou que és o Filho de Deus. Conduz nossos caminhos, meu Senhor, a sermos outros João Batista, apontando aos outros a tua pessoa. Que assim seja as nossas vidas. Amém. O evangelho que a liturgia nos propõe para hoje é de João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. Ouçamos a leitura. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, os quatro evangelhos, eles são um João Batista nos mostrando Jesus. E neles estão os seus bons ensinamentos, para que nós possamos aprender deles. Aprender a nos libertar de todos os nossos maus comportamentos. Irmãos, são os evangelhos que nos ensinam e nos convidam a seguir os passos de Jesus rumo aos céus, como ele mesmo nos diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Meus irmãos, é como nos alertou o diácono José Torres quando nos disse: Jesus hoje continua passando por nossas estradas. Ele continua nos chamando. Ele continua esperando a nossa resposta de caminhar com ele. Bom ensinamento, do qual devemos acolher. Vejam, meus irmãos, no versículo 29, João Batista viu Jesus aproximar-se dele. Meus irmãos, essa mensagem é para nós. Porque nós necessitamos fazer a experiência de vermos Jesus. Meus irmãos, não com o olhar físico, mas com os olhos da fé. Naquele que é a nossa salvação. Queridos, com toda a certeza. É a fé profunda de nosso coração que nos leva ao encontro de Jesus. Meus irmãos, é muito interessante nós prestarmos atenção no esclarecimento de João Batista hoje no versículo 31, onde ele diz: Eu não o conhecia. Mas vejam, conforme o versículo 29,
João, ao ver Jesus, ele entende e declara: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ou seja, João Batista anuncia ao público: aí está Jesus, aquele que veio te salvar e me salvar, te libertar e me libertar, tirar os pecados dos teus maus comportamentos e dos meus também. Meus queridos, toda pessoa que não vê Jesus verdadeiramente, ela acha que é possível permanecer com ele, porém continua numa vida errada. Queridos ouvintes, para a tarefa de uma reflexão sobre o evangelho de hoje, eu te pergunto: qual é o Jesus que você está levando na sua vida, na atualidade destes tempos? Por acaso é o Jesus que muitos veem através da imagem das suas próprias fantasias e que deixam vazio e enganoso no seu coração? É esse o Jesus que tu estás levando contigo? Amados, o verdadeiro Jesus das nossas vidas é aquele que nos indica o caminho da verdade e da vida. É aquele do qual devemos nos permitir que ele nos limpe dos nossos pecados que esse mundo nos oferece. É aquele que nos conduz a uma mudança radical de comportamento justo e honesto. É aquele que João Batista testemunha que é o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele que seria imolado para limpar a humanidade de todos os seus pecados. Meus irmãos, e se nós ficarmos atentos ao Espírito Santo que age em nosso ser, também iremos perceber os sinais de Deus na nossa vida. Mas para com tudo isso, meus irmãos, necessitamos conhecer Jesus na sua palavra viva, que nos liberta, exatamente como fez com Maria Madalena, com a samaritana, com Zaqueu, com o ladrão pecador da cruz, onde Jesus não pesou nem mediu os seus pecados, mas através do arrependimento e do reconhecimento do senhorio de Jesus, lhe foi concedido o reino do paraíso. Meus irmãos, estes são os testemunhos pela presença da missão terrena de Jesus. Mas hoje, voltado para nós, somos as testemunhas de graça, do amor misericordioso de Jesus, onde é necessário permitir o nosso olhar voltado com os olhos da fé para o Senhor e experimentarmos da sua bondade, para depois, meus irmãos, testemunharmos da nossa experiência para os outros. Irmãos, todos sabemos que João Batista era um homem humano como nós. Porém, ele tinha uma vida atenta aos sinais do Espírito Santo. E foi dessa forma que ele deu o seu testemunho. Meus irmãos, esse ato também nele compreendemos que o Espírito Santo age em nós e nos motiva a desempenhar nossa missão aqui na Terra, baseado na nossa vivência e na nossa identidade, na nossa intimidade com o Espírito Santo. Ele que nos revela Jesus e nos confirma as obras em que nós devemos realizar. A mensagem que fica, meus irmãos, não é só para hoje, mas é para sempre. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo. E ele já nos retirou do estado dessa escravidão. Por isso, hoje somos nós, suas testemunhas, desse grandioso amor. Louvado seja o seu santo nome. Até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Nela
já se faz a paz no ouvir, no falar e na arte de amar. O amargor vira mel